batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso está nos versículos 19 e 20, mas no versículo 18, existe uma autoridade que está por trás disso, porque Jesus é quem está dizendo, e ele nessa autoridade, ele vai dizer que e eu vos dou toda a autoridade. Então quem dá autoridade é o Senhor, quem vai falar em nome do Senhor somos nós, mas a autoridade é dele. Por isso que nós não podemos nos calar, por isso que nós não podemos ter medo, por isso que nós não podemos nos acovardar, porque quem nos dá autoridade é o Senhor, é Ele quem há de nos comissionar para sermos um agente de transformação, para que este lugar seja alcançado por Jesus. Amém? Amém. Já diminuiu de novo, né? Eu tenho uma audição muito sensível para amém, entendeu? Então, lembre-se disso, do que nós estamos falando. Esse é o texto base para a nossa reflexão de hoje. Ontem, eu preguei sobre um texto que geralmente a gente usa para casamento, a gente usa para aconselhamento, e é o livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, em que nós temos que apanhar as raposas, as raposinhas, que entram e destroem todas as floras das vinhas, e assim não deixa com que as vinhas floresçam. Então eu trouxe na hermenêutica a ideia de que nós temos que ficar atentos sobre as raposinhas que existem nas nossas vidas, e que elas atrapalham a flora daquilo que Deus tem para nós, de todo o propósito de Deus para nós, e que muitas vezes não floresce na nossa vida, porque as raposinhas que estão dentro de nós, elas impedem que haja esse desenvolvimento. Então ontem foi um chamado à santidade, um chamado em que nós temos que viver uma vida que ela possa agradar a Deus e desenvolver todo o propósito que Deus tem para nós. E o maior propósito que Deus tem para o seu povo é que nós anunciemos o Evangelho do Senhor Jesus, de que nós possamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje de manhã nós entendemos que todos nós temos um chamado, cada um do seu jeito. Eu expliquei didaticamente, ou pelo menos eu acho que eu fui didático, pastor, né? O pastor é bondoso, né? Ele fica, foi, né? Então didaticamente eu mostrei e provei que nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus da forma como o outro recebe, o outro se comunica, porque cada um de nós temos um jeito de nos comunicar, temos um jeito de anunciar, mas também o outro tem um jeito de ouvir aquilo que está sendo dito, porque nem sempre o que você fala é aquilo que necessariamente o outro vai entender. Então hoje pela manhã nós vimos que há pelo menos 6 arquétipos, 6 tipos de pessoas que podem anunciar o Evangelho. E aí nós vimos isso na Bíblia. Eu mostrei vários personagens bíblicos, fizemos um teste, algumas pessoas aceitaram o seu teste, o seu resultado, né, do teste, outros ficaram assim, não sei, e enfim, mas cada um de nós tem um jeito muito peculiar e muito particular que Deus nos usará. Então chegamos agora à noite para dizer que sim, somos todos chamados e nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a última vez em que você, crente em Jesus, seja desta igreja, seja de outra igreja, mas qual foi a última vez que você conduziu alguém à conversão, da conversão você conduziu aquela pessoa ao batismo, você discipulou essa pessoa, e você hoje vê essa pessoa discipulando outra pessoa? Qual foi a última vez que você fez isso? Não levante a mão, não quero constranger ninguém aqui da igreja, porque nós sabemos que o amém seria talvez em poucas pessoas. É triste dizer isso, mas essa é uma realidade, porque na maioria de nós queremos transferir para a igreja esse processo. Vem na minha igreja, e na igreja a pessoa se converte, ok, já não tenho mais responsabilidade, é problema da igreja, passa a bola, porque na igreja tem um ministério que vai cuidar disso, os novos convertidos vão ser discipulados, os novos convertidos vão ser encaminhados à igreja, diga assim, eu sou a igreja. É isso mesmo, pastor? É só uns 2 que são a igreja aqui?
Quando nós transferimos para a instituição chamada igreja, o templo, a organização, nós estamos também transferindo a responsabilidade, nós estamos transferindo o privilégio de podermos pegar na mão de alguém, de conduzir essa pessoa passo a passo e ela ter uma experiência verdadeira, linda, profunda, íntima com o Espírito Santo. Você é a igreja, irmão? Se você entende que você é a igreja, diga: eu sou a igreja. Se você é de fato a igreja, a minha pergunta é: o que está faltando para que você seja esse agente de transformação na sua casa, na sua rua, no seu bairro? Conta-se a história que uma certa criança apadrinhada, o seu padrinho ia passando pelaquela cidade, uma cidade simples, era um povoado, e ele resolveu parar, pastor, e levar um presente para aquela moça, para aquela criança, uma criança de 8 anos de idade. E então eles compraram um vestido muito lindo e passando por aquela cidade, pararam e foram lá na casa daquela criança e entregaram aquele vestido, tomaram um café e seguiram a viagem. Aquela criança ficou muito feliz com aquele vestido, muito feliz, algo novo. Sabe como é criança quando recebe, já quer usar, já quer tomar posse, não é assim que acontece? E fica empolgada, fica animada, e ela já queria vestir o vestido, e a mãe disse assim: não, filha, você precisa tomar um banho, esse vestido é muito caro, esse vestido é chique, esse vestido não pode ser usado de qualquer maneira. Aquela criança então correu para tomar um banho. Criança é difícil tomar banho, né? Então isso foi um jeito que a mãe achou, e o pai então pensou: não, mas ela vai usar esse vestido lindo, chique, maravilhoso, ela vai usar, mas a casa nem combina, que casa simples. Então ele resolveu organizar a casa, limpar, lavar. Eles pintaram aquela casa, deram uma organizada naquela casa. Daqui a pouco os vizinhos olharam para aquela casa e viram que havia algo de diferente. Eles disseram: nossa, como a casa do nosso vizinho ficou bonita, nossa, que casa que está chamando a atenção na rua. Aí os outros vizinhos disseram assim: a gente também precisa, porque a gente não pode ficar assim tão diferente. Aí os outros vizinhos começaram então a pintar a fachada, a organizar as casas. Aquela rua ficou linda, linda, linda. Aí sabe como é o pessoal do bairro, né? Sempre tem a rádio peão que fica rodando. Aí o pessoal da rua de trás disse: vocês viram que a rua da frente, eles estão com as casas lindas, nós não podemos ficar por baixo. Aí eles começaram então também, daqui a pouco o bairro estava todo diferente. E aquela cidade olhou e disse assim: mas o que está acontecendo naquele bairro? Nós, cidade, também precisamos mudar. E cada bairro começou a mudar. Tudo começou aonde, querido? No vestido. No vestido. Sabe o que essa história tem a ver comigo e com você? Nós ganhamos um presente lindo, extraordinário, chiquérrimo, que não tem preço, que é a salvação em Jesus. Nós temos que usar, mas nós podemos usar isso de qualquer jeito. Nós temos que ter uma vida transformada, nós temos que ser algo novo. E aí então algo novo se transborda, e aí então a pessoa que está do lado diz: sim, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Sorriso fácil, uma alegria permanente. Deus antigamente murmurava, e a pessoa então começa a olhar para aquela mudança, e ela diz assim: eu quero isso para a minha vida também. E daqui a pouco o outro e o outro. Isso é quando nós aprendemos, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Nós temos que fazer discípulo no trabalho, em casa, no bairro, na rua, no condomínio, onde nós estivermos. Nós temos que ser o agente de transformação, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para o seu povo. Quando você diz: eu sou a igreja, você está dizendo: eu sou esse agente de transformação. E a pergunta que eu vos faço é: qual foi a última vez que você conduziu alguém para uma conversão, discipulado e o batismo? Qual foi a última vez? Minha esposa resolveu estudar inglês, e ela muito focada sempre em tudo que ela faz.
Então ela se matriculou numa escola, pastor, onde as aulas eram todos os dias. E nós combinamos um horário em que era o horário que eu ia para a igreja trabalhar. Então eu deixava ela lá na escola, próximo à igreja, e de lá eu ia para a igreja trabalhar, pertinho. E a aula dela terminava sempre meio-dia. Um dia em que a aula dela terminou um pouco mais cedo. E ela então pediu carona. E a Bel então se dispôs a dar carona à minha esposa. E elas foram conversando dentro do carro. E daqui a pouco a minha esposa disse: é aqui, Bel. Ela disse: nossa, eu vim nessa igreja domingo passado. Tinha tantos anos que eu não ia numa igreja. Quando eu morei em Recife, eu frequentava uma igreja esporadicamente. Quando eu morei em Belém também, eu tinha umas amigas que me convidavam. E aqui eu também vim, eu encontrei essa igreja, meu Deus. E teu marido é o pastor dessa igreja? Ela disse: é. No outro domingo a Bel estava lá. No outro domingo, a minha esposa teve o privilégio de levar a Bel a conhecer Jesus. De levar a Bel ao batismo. De poder levar a Bel a ser hoje um agente de transformação na casa dela, onde o filho já se converteu, o marido está em processo de conversão, onde a filha já está também em processo, a outra filha já se converteu, tudo porque nós entendemos o nosso chamado. Fazei discípulos, esse é o mandamento central de Jesus para nós, fazei discípulos. Existem 3 lições, ou melhor, 3 ações que acompanham esse texto: ide, batizai, ensinai. Só que para a gente poder ensinar e batizar, a gente precisa o que, irmão? Precisa fazer o quê? Ir. Diga, ir. Diga, eu vou. Vai? Mas se você vai, querido, começa hoje. Lá na pizzaria, depois do culto. Amanhã na padaria. No mototáxi, no açougue. Vá. Vá. Sem medo. Vá sem medo. Sabe por quê? Quem está mandando ser eu, Deus, não sou eu. Moisés, quando teve que voltar ao palácio, lá em Faraó, disse o quê? E Deus disse assim: diga quem está mandando, sou eu, o grande eu sou. O que está se calando? Porque você se calou, porque você perdeu a oportunidade. Certo dia, a irmã Nádia estava numa clínica lá em Fortaleza. Eu acho que clínica é um dos melhores lugares, João, para a gente evangelizar. Porque, desculpa os médicos aqui presentes, mas médico nunca atende a gente no horário, né? Nada a ver com médico, é porque os pacientes sempre têm uma demanda a mais, né? E vai ocupando o horário dos médicos, é isso. Mas é sempre uma oportunidade que a gente tem. E a Nádia, com seu marido, um tumor no coração. No mundo tinham 10 pessoas naquele momento, apenas 10 pessoas que tinham o mesmo tumor. No mundo todo. No Brasil, tinham 3. 2 estavam naquela mesma sala, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia. Um era o marido da irmã Nádia, o irmão Carlos. E o outro era uma jovem, lá de Açu, no Rio Grande do Norte. Nádia estava com um livro aberto, lendo Uma Vida com Propósito, Rick Warren, editora Vida. Aquela senhora muito curiosa olhou para o título daquele livro e disse assim: como é que pode a senhora ler um livro cujo título é Uma Vida com Propósito, mas seu marido tem um tumor no coração curável? A Nádia sorriu, olhou para ela, e ali começou uma amizade, em que nós tivemos o privilégio de acompanhar aquela família. Tanto a jovem como o irmão Carlos faleceram. Ambos faleceram.
Mas um dia eu estava conversando com o meu amigo Carlos, o irmão Carlos, e ele disse assim, Alan, pastor, aquela jovem lá de Açu não estava naquela sala, na mesma hora, no mesmo momento, à toa. Se Deus colocou um tumor no meu coração só para aquela menina não ir para o inferno, que eu morra, mas que ela tenha também a vida eterna. Sabe o que é isso? É entender o que é o ir. Aquela jovem se submeteu a uma cirurgia de transplante de coração. Estive com a família lá dentro da UTI. 300 equipamentos para a gente entrar, não é assim? Dentro de uma UTI. Bota luva, bota máscara, bota não sei o que, vários equipamentos. E ela estava dentro da UTI. Era um negócio assim, que ela ia fazer um transplante de coração. Ela segurou na minha mão e ela disse assim para mim. Foram as últimas palavras que eu ouvi daquela jovem. E ela disse assim, pastor, Deus vai me dar um novo coração hoje. Talvez seja um coração físico, pastor, mas talvez seja um coração na eternidade. Mas hoje eu vou ter um novo coração. Ela apertou a minha mão, nós oramos. E a outra vez que eu vi aquela jovem foi no sepultamento dela. Estávamos indo para Açu. Naquela ocasião, Carlos então disse assim, pastor, se a enfermidade que Deus colocou em mim fosse para aquela jovem entregar a vida dela a Jesus e ela viver a vida eterna ao lado do Senhor, para onde eu tenho convicção que eu vou, louvado seja o nome do Senhor. Hoje aquela família toda serve ao Senhor. A mãe daquela menina se converteu, o pai se converteu, o irmão se converteu. Porque uma pessoa não se calou numa clínica médica. Porque ela disse, eu vou. Quantas pessoas irão passar ao nosso redor? Quantas pessoas terão a oportunidade de ouvir o Evangelho? Mas nós vamos nos calar, porque nós temos uma desculpa pronta para dizer assim, eu não tenho esse chamado que o senhor tem, pastor. Eu não tenho um chamado que a missionária tem. Eu não tenho um chamado que outros têm. Deus chamou cada um de nós do seu jeito. Quando Deus te criou desse jeito, porque Ele tem um propósito para te usar desse jeito. Se Deus te colocou na família que você está, é porque você vai ser um agente de transformação na família que você está. Se Deus te colocou no trabalho onde você está, é porque lá é um campo missionário que Deus está dando a oportunidade de você ir pregar o Evangelho, ensinar e batizar. Agora, para isso, irmão, você precisa olhar para a mensagem de ontem e entender algo. Você precisa ter uma vida santificada. Você precisa ter uma vida transformada. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí nós queremos as maravilhas, mas não queremos a santificação. Nós queremos nós queremos ter a colheita de uma vinha linda, como nós vimos ontem, mas nós não queremos pagar o preço do processo. Saiba de uma coisa, querido. Essa missão é para todos e por todos. Por isso, sinta-se convocado, sim, e não se cale. Quem sabe, pastor, eu faça isso quando eu me aposentar. Quem sabe eu faça isso quando algum dia eu fizer um curso de teologia. Quem sabe eu faça isso em algum outro momento. Hoje de manhã eu disse para o pessoal que existe uma técnica de evangelismo chamada técnica de elevador. O que é isso, pastor? Hoje de manhã eu expliquei. É quando você tem a oportunidade de pregar o Evangelho para a pessoa em milésimos de segundo. Um elevador sobe em 10 segundos, 30 segundos. Você só tem esse tempo para falar de Jesus para alguém. E talvez seja essa a única oportunidade que essa pessoa vai ouvir falar de Jesus um dia. E você não se calou. E você, amigo, que entrou nessa noite, neste lugar, a convite de alguém, e que você nunca entregou a sua vida a Jesus, no final desse sermão eu vou fazer um apelo. Eu vou te convidar a você hoje sim entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque você não pode sair desse lugar sem que você tenha esse encontro verdadeiro com Cristo. Claro, isso é uma escolha individual de cada um de nós. É uma escolha ir, é uma escolha
batizar, é uma escolha ensinar, mas também é uma escolha se submeter ao processo, é uma escolha ser ensinável, é uma escolha ser batizado, é uma escolha ser discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus exigirá de nós preço a ser pago, e esse preço vai requerer de nós uma transformação de vida, um novo nascimento, uma nova experiência. Nicodemos, ao encontrar Jesus, disse assim: mestre, percebo que tudo o que fazes vem da parte do Senhor. E Jesus olhou para aquele homem e ele disse: mas é preciso nascer de novo. Nicodemos não entendeu, olhou para Jesus e disse: mas como nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus mais uma vez sorriu. Pedagogicamente, Jesus olhou para aquele homem e disse assim: não, cara, não é assim não. É assim, ó, existem dois nascimentos. O nascimento da água, aquele que nasce, né, da gestação, que daqui a pouco vai vir, né, se Deus quiser, com paz e saúde, daqui 2 dias. Daqui 2 crianças. Misericórdia. Já tem nome? Tu e Bernardo, ainda bem que já tem nome. Meu irmão disse que, só um parênteses, pastor, ele disse que no dia que ele fosse ter filhos, fosse gêmeos, ele ia botar um de Nico e o outro de Demos. E para quando ele estivesse com raiva dos dois, ele disse: ô Nicodemos, vem cá, né? Que era para chamar de uma vez só. Mas ainda bem que você não pegou essa ideia. Que Deus abençoe sua vida, sua boa hora, que essas crianças sejam bênção na sua casa, na sua família, e que eles sejam como flechas na mão de vocês dois. E vocês sejam bons arqueiros para usar muito bem essas flechas. Nicodemos, então, duvidando daquela situação em que Jesus estava, Jesus olhou para ele e disse: não, cara, a gente nasce 2 vezes, a gente nasce da água, da gestação, mas a gente precisa nascer do Espírito. É quando a gente diz: sim, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma nova experiência, eu quero ser transformado, eu quero viver algo novo. Nicodemos, conhecedor da lei, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Torá, ele sabia de todos os preceitos, ele sabia de todas as leis, mas faltava algo para ele, sabe? Faltava ele ter uma experiência verdadeira, uma experiência de fé, uma experiência de santificação. Por isso que Jesus vai dizer que a letra é morta, porque a letra pela letra não vai fazer ninguém vivificar. O que vivifica a nós é a presença do Espírito Santo. Irmãos, nós temos uma missão, a missão de anunciar o Evangelho. Mas essa missão, ela não pode ser apenas anunciada com um microfone e uma caixa de som. Ela precisa ser anunciada com a vida, com atos. Porque se você prega algo e não vive este algo, você está invalidando. Hoje de manhã eu contei a história de uma pessoa que tem vivido uma vida errada, tem vivido longe dos princípios e dos preceitos. E aí então essa pessoa já tem 2 amantes e muito confuso, cheio de problema. E numa bela manhã ele diz: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com o senhor. Vamos tomar um café? Eu falei: vamos tomar um café. E aí eu fui na mesma cafeteria que eu não sabia, mas era a mesma cafeteria que ele costumava ir quando ele levava as amantes dele, entendeu? Ele chegou lá, a mesma atendente olhou: o senhor por aqui de novo, né? Como quem dizia isso. E daí a pouco ele olhou para aquela atendente e disse assim: esse é o meu pastor. Aí ela: o cara já não dá bom testemunho, ainda invalidou o pastor. Isso, né? Que cara é esse? Esse cara tem um pastor? Como assim? Tá vendo, João? Como a gente sofre com o julgamento das pessoas. O cara tem a vida errada e sobrou para mim, pastor. A vida daquele homem não condizia com aquilo que ele queria pregar. Pastor, eu estou lendo a Bíblia. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou buscando. Pastor, eu falo de Jesus onde eu estou. Eu falei: não fale mais não. Porque antes da sua voz chegar em algum lugar, o seu testemunho precisa falar. Por isso que nós precisamos olhar para as raposinhas,
impedi-las de entrar nessa vinha. Foi o tema de ontem, do sermão de ontem. E quando nós olhamos, impedimos e tiramos essas raposinhas, nós vamos garantir com que haja uma frutificação. Quer saber, irmão? Jesus não nos chamou apenas para informar o Evangelho. Não foi isso que ele disse. Ele não disse, vão e apenas falem. Não. Existe um outro verbo, que é o verbo ensinar. O verbo ensinar. E quando eu penso no verbo ensinar, eu me lembro de Esdras, quando estava com Neemias, na reconstrução de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer lá em Esdras, no capítulo 7, nos versos 9 e 10, que aquele homem teve a boa mão de Deus sobre a vida dele. Essa expressão, a boa mão de Deus está sobre a vida de alguém, ela aparece 5 vezes na Bíblia. E somente ali em Esdras, capítulo 7, diz por que a boa mão de Deus está sobre a vida de alguém. Sabe por quê? O texto vai dizer, o texto diz que Esdras propôs no seu coração 3 coisas. Você agora vai aprender comigo. Você está com o braço assim, tira o braço. Bote o braço agora assim, descruza os braços, bota o braço solto assim, ó. Vamos fazer um exercício que eu vou lhe ensinar um negócio agora. Você vai aprender 3 coisas que você precisa propor no seu coração. Primeiro, faça assim, ó. Não é assim, ó. É assim, ó. Isso. E quando a gente faz assim, então, a primeira coisa é. A segunda coisa é. A terceira coisa é. Isso, bata na pessoa do lado. Isso. Qual foi a primeira? Qual é a segunda? E qual é a terceira? Se você viver essas 3 coisas, a boa mão do Senhor poderá estar sobre a sua vida, porque Esdras propôs que ele ia estudar a palavra do Senhor, ele ia praticar a palavra do Senhor, e ele ia ensinar, ele ia anunciar, ele ia falar para as pessoas dessa palavra do Senhor. Como é que é o ensinar, irmão? O ensinar. Antes de ensinar, o que é que a gente precisa? Antes de praticar, eu preciso. Meu irmão, eu só pratico aquilo que eu conheço. Para conhecer, eu preciso o quê? Diga. Estudar. Diga. Dizer e vai fazer o gesto. Vamos lá. Estudar. Depois que a gente estuda, o que é que eu preciso agora? Eu acho que a gente pode falar melhor, não pode? Vamos lá. Eu estou muito craque, eu já pratiquei muito, agora é hora de ensinar. Como é que é? Então vamos falar os 3 agora, um após o outro, vamos lá. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Para que nós possamos ensinar essas pessoas, nós precisamos primeiro o quê? Nós praticarmos, nós precisamos. Então, para que eu ensine alguém, eu preciso primeiro. Para depois eu. Conta-se a história que certa vez na cidade, um dirigente da igreja, daquela igreja na cidade, era um homem simples, ele não tinha estudo, ele era uma pessoa enfim, não tinha estudo, e as pessoas muitas vezes até julgavam porque ele não tinha um português muito bendito, né? Chegou um juiz, nada contra os juízes, por favor. Eu posso usar professores, aí os professores vão ficar, então, enfim, deu para entender, é só uma história. Chegou um juiz na cidade e ele descobriu que o dirigente da igreja era um homem que não sabia ler com profundidade e escrevia com muita dificuldade, pastor. Isso é um absurdo. Você bota uma pessoa para num púlpito para poder pregar, mas você não sabe nem ler direito, não sabe nem falar direito. Eu que sou um juiz letrado, estudado, eu falo muito melhor.
Até que um dia, eles tiveram um encontro, e naquele dia, o juiz entendeu algo que até então ele nunca havia entendido. De que quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós primeiro temos que então o juiz diz: eu vou pregar um sermão para você ver como é que é. E ele então pregou um belo sermão. Mas quando Jesus disse assim, ó, ide por todo o mundo e pregai belos sermões, é isso que está aqui em Mateus? Ide fazer o quê? A gente só faz discípulo, irmãos, fazendo vida na vida. O Senhor não está atrás de pessoas que falem com eloquência, ou como dizia vovô, um português bem dizido. Está errado, eu vi. Não sai daqui dizendo que eu disse que é assim que tem que... Não, por favor, tá? Mas vovô, ele brincava dizendo, um português bem dizido, ninguém corrige. Jesus chamou cada um de nós para fazermos discípulos. E para fazermos discípulos, nós temos que ter vida na vida. Às vezes a gente nem precisa falar. Precisa viver. Que a sua vida tem falado sobre o Evangelho do Senhor Jesus. O que as pessoas olham e veem em você como reflexo da graça? Nós temos um chamado. E esse chamado é ensinar. Mas existe um outro verbo que eu gosto muito também, que em algumas versões diz guardar. Guardar é que é o precioso do negócio. Porque quando a gente ensina o outro, a gente ensina ele também a guardar esses princípios, esses valores. Quando a pessoa guarda consigo, aí nós vamos lembrar lá do livro de Salmos, que vai dizer o quê? Guardei a tua, aonde? Para quê? Então a palavra do Senhor, quando ela é guardada no coração, ela é um pré-requisito para que a gente viva a santidade. Para que a gente entenda que quem está destruindo a flora da vinha é uma raposinha que não foi convidada. É um pecado que muitas vezes a gente faz concessão, porque a gente faz a distinção entre pecadinho e pecadão. Ou às vezes a gente até adota um pecado e transforma esse pecado num pet. Pet, os cachorrinhos, né? A gente adota, cria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Guardar. Guardar tem a ver com você ser responsável por. É você poder ter o privilégio, a alegria de ter em você a presença do Espírito Santo, porque nós somos casa, uma casa que vive em reforma, uma casa que só vai estar pronta na eternidade, não tem jeito, mas é uma casa que precisa sim da presença do Senhor, que vai adornar essa casa, que vai mudar e transformar a nossa vida, de tal forma em que nós vamos transbordar, e o vizinho vai olhar e vai dizer: eu quero ter uma casa transformada, a rua vai ser transformada, o bairro, e você vai dizer assim: eu agora posso o quê? Vamos lá? Quando você praticar essas três coisas, você vai olhar para a pessoa e vai dizer: agora eu vou te ensinar a guardar. Aí agora eu vou te ensinar o quarto gesto que não está lá em Esdras, mas é assim, ó. Faça comigo. Diga: guardar. Princípios e preceitos. Diga de novo, vamos mais uma vez. Guardar. Princípios e preceitos. Assim nós vamos viver uma vida santificada. Das muitas vezes que você anunciar o Evangelho, você sequer vai precisar abrir a boca para falar algo para alguém. Sabe por quê? Porque a tua vida chegou primeiro, porque o teu testemunho falou mais alto.
Que Deus está te usando de um jeito em que o falar não é necessário. Se você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba que há mais. Há uma profundidade de vida. Há uma intimidade com o Senhor que você precisa desenvolver. Há um chamado à obediência, uma obediência que transforma a você, que transborda para o outro e que transforma o outro. Porque Deus quer te usar sempre como um canal de bênção. Deus quer te usar. Não viva no raso. Não viva na superficialidade. Sempre mais e mais da intimidade com Deus. Essa intimidade, ela vai gerar uma conexão que muitas vezes nós não enxergamos. E como, pastor, posso fazer isso? Mergulhe na palavra. Renda-se ao Espírito Santo. Ore com paixão. Qual foi a última vez que você chorou? Quando você orou por alguém? Quando você orou por você? Quando você se constrangeu diante do Senhor? Caminhe em comunidade. Tenha um pequeno grupo. Obedeça ao Senhor com alegria. A sua vida, ela pode ser um farol no meio da escuridão. Jesus não morreu na cruz, querido, para você que já é crente. Jesus não morreu na cruz para você viver uma rotina religiosa. Jesus morreu na cruz para que você tenha abundância de vida. Quero convidar você agora a orar ao Senhor. Quero convidar a igreja a fechar os olhos. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor, cuida de mim. E agora, enquanto a igreja está orando, eu quero dirigir a minha palavra a você, querido, que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não o reconheceu como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidar você hoje para receber Jesus como teu Salvador. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus te ama. Jesus te ama. Podemos foi uma palavra de transformação. E essa mesma palavra é também para você, para que você entenda que você também precisa nascer de novo. A igreja está orando por você agora, inclusive, para que você possa fazer discípulos. Você precisa primeiro estudar, você precisa praticar, você precisa ensinar. Só que para você poder começar a estudar, irmão, você precisa primeiro dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, te dou o meu coração. Tanto não importa o teu passado, os teus erros, a sua condição, Deus te ama exatamente como você está. Sabe o que é surpreendente com Jesus? Ele te ama como você está, mas não quer te deixar como você está. Romanos 10, 13, a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com tua boca confessares, serás salvo. A igreja continuará orando. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu irmão, eu quero te convidar também a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, a você fazer uma reflexão sobre a sua vida. E nós vamos cantar essa música. Enquanto a gente canta uma vez essa música, eu quero que você continue assim, exatamente assim, de olhos fechados. Você que é crente, você agora está orando por quem não é crente.